Olá, povo de Deus, grande abraço a todos. Está na hora do almoço, né? Sempre eu tenho um tempinho aqui no trabalho para tentar trazer uma pequena reflexão. A reflexão que eu quero trazer hoje se encontra em Mateus, capítulo 4, e no versículo número 5, né? Propriamente dito, né? Onde Satanás transporta Jesus ao pináculo do templo, né? É muito importante, mas para a nossa vida, a gente entender a tentação de Jesus. Muito importante para a nossa vida. Porque você percebe que o diabo, ele tem algo a oferecer. Então, se o diabo ofereceu algo ao próprio Jesus, quanto mais a nós que somos servos, né? Pessoas falhas, pessoas que necessitam da graça de Deus, necessitam da ação do Espírito de Deus. Então nós devemos se precaver de muitas ações do inimigo. E uma coisa que me surpreende exatamente, é Satanás levar Jesus ao pináculo do templo, porque o templo representava a presença de Deus. Né? O templo representava toda a ação de Deus para com o homem. Ali estava relacionado todo o projeto de salvação naquele templo. Estava representando o próprio Deus. E quando Satanás eleva Jesus ao pináculo, ou seja, acima do templo, era uma proposta para o inimigo, né? Dando uma proposta para Jesus se achar acima de Deus, assim como o próprio diabo queria ficar acima de Deus. Então é aí que eu vejo as propostas, né? O diabo elevou Jesus ao pináculo do templo. Eu vejo muitas coisas hoje que a gente pode identificar como pessoas que alcançam um certo poder, a pessoa que alcança um certo cargo, que se sente acima das outras pessoas. É uma proposta, cuidado, é uma proposta. Satanás ele usa de muita artimanha, né? Ele fala, ele usa o versículo bíblico, ele usa o Salmo 91, pula daqui abaixo, né? Mas eu acho interessante, amado, que Jesus usa um senso espiritual muito profundo, né? Que ele fala, também está escrito, ou seja, Jesus não pega a parte da escritura para defender a sua posição, a sua postura, as suas ações. Jesus ele pega a totalidade das escrituras, ou seja, o contexto teológico das escrituras. Ele não pega um contexto de um versículo separado para tentar fazer aquela ação. Antes ele zelava a sua posição diante de Deus e não diante da proposta. Diante da proposta, escute, diante da proposta. Jesus tinha uma proposta. E essa proposta não era para desonrar Deus e não honrar. Jesus estava acima do pináculo do templo, ou seja, a posição mais alta do templo, que representava Deus. Enquanto muitos homens hoje estão com essa proposta, mas aceitaram ficar com essa proposta de ficar acima da posição que Deus colocou, acima dos outros, acima de tudo. Cuidado, essa proposta é muito mortal, é muito cruel. Fica numa posição simples e humilde quando você interpretar um texto bíblico. Cuidado, porque tem outros textos para reforçar a implicação. Cuidado, é um perigo muito grande. Jesus nos alertou ali que o inimigo tem uma astúcia muito poderosa, que ele usa a Bíblia, que ele usa de autoridade também, ele usa de poder, porque ele é o Deus deste século. Ele vai te oferecer coisas que são materiais, ele vai te oferecer coisas dentro da visão humana, ele vai te oferecer coisas dentro da tua necessidade, porque a primeira tentação foi dentro da necessidade de Jesus, o pão. Transforma a pedra em pão. Jesus tinha poder, tinha, mas o propósito do diabo não era provar que Jesus tinha poder, porque o diabo mesmo reconheceu Jesus como Messias. Não adianta só reconhecer Jesus como Messias. Temos que honrar a Deus e honrar a sua palavra.
não usando versículo solto, mas usar a palavra na totalidade, porque o diabo vai usar versículo solto. Ele usou versículo solto para Jesus, ele usou versículo solto para tentar fazer Jesus, glória a Deus, um homem soberbo, um homem que poderia fazer coisas. Hoje, quantas pessoas querem fazer coisas, quantas pessoas querem fazer ações que Deus não está aprovando e usa versículo solto para tentar apoiar a sua ignorância, apoiar a sua desobediência. Amados, vamos ser mais humildes, vamos buscar mais respostas, vamos ser mais submissos, vamos ser, porque nós estamos no final dos tempos. Se naquele tempo, no início, escute, se no início o diabo tentou parar, glória a Deus, a graça de Deus, as verdades de Deus, tentou parar o próprio Cristo. Quanto mais tentar parar nós, tentar parar mim, a você, ele tenta parar, amado, não é que você vai deixar de ir a uma congregação, não é que você vai deixar, glória a Deus, de participar de um grupo, glória a Deus, não, ele quer te barrar no entendimento, ele quer te dar proposta, ele quer te dar versículo solto, ele quer que você fique discordando direto das verdades na sua completude, na sua, glória a Deus, na sua totalidade. Jesus jamais usou um versículo, foi aí, glória a Deus, que os fariseus caíram, porque jamais Jesus usou um versículo solto, mas Jesus usava essência, Jesus usava os princípios, Jesus usava os valores. Então em um versículo não dá para extrair valor totalmente, não dá para extrair a verdade totalmente, mas dá para se completar em outros textos, para se tirar, extrair a totalidade. Isso, glória a Deus, é um princípio da hermenêutica, é um princípio da interpretação bíblica. Vamos ter muito cuidado, porque o inimigo ele não vai cessar de nos dar proposta. Mas eu amo as ações de Jesus, porque Jesus, amado, tem uma contraproposta para o diabo. Escrita está, ou seja, observa mais as escrituras, aprende mais, vê mais as verdades, seja mais humilde. Todos os dias eu me confronto mais com profetas que querem profetizar, mas dispensam a palavra de Deus, não são profetas de Deus. Profetas que querem profetizar na vida das pessoas, mas que dispensam os princípios do Senhor, dispensam a humildade. Muitos profetas profetizando por soberba, porque o outro profetiza. Meu irmão, isso é caminho do inferno, isso é proposta do diabo, isso é proposta diabólica. Então vamos ter muito cuidado com as nossas ações, vamos ter muito cuidado com isso. Em nome do Senhor